Olá pessoal, um dia abençoado para todos vocês. Para quem ainda não me conhece, sou Gabriela Gabriele, estou no mercado de festas há 13 anos e toda segunda-feira eu venho aqui fazer a leitura da Bíblia. O importante é estarmos aqui, cumprindo aí o nosso compromisso com Deus, primeiramente, e o nosso compromisso aí com vocês que aguardam por esse momento. Às segundas-feiras eu faço a leitura da Bíblia, é um propósito com Deus para esse ano aí de 2022 e Deus colocou no meu coração que eu fizesse essa leitura aí juntamente com vocês. Às terças-feiras eu venho mostrando as novidades da loja, mostrando as decorações que estão montadas aqui na loja, falando das promoções, falando de buffet. Na quarta-feira eu trago sempre um tutorial, ou então eu falo um pouco do dia a dia aqui do nosso trabalho de Pega e Monte, do nosso trabalho aí de buffet completo. E na quinta-feira eu trago aí palavras de incentivo aí para o empreendedorismo feminino. Para quem me acompanha sabe que eu tenho um projeto de empreendedorismo feminino. A leitura de hoje, Gênesis capítulo 9. Capítulo 9 fala sobre o pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda alma vivente que convosco estais, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, não se tomarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra.
E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cã, e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. Fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Pessoal, acabei de ler aqui o capítulo 9 de Gênesis, sobre o pacto que Deus fez com Noé. Quando eu comecei a fazer essa leitura da Bíblia, de que forma, né, e por quê? Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, eu tenho uma comunhão assim maravilhosa, uma gratidão imensa por tudo que Deus faz na minha vida. Porém, para que Deus esteja presente na nossa vida, nos abençoando, nos dando aí sabedoria, nos dando paz, nos dando bênçãos, nós temos que seguir obedientes, tementes e amar a Deus. Deus deixou aí para nós os seus mandamentos, que nós devemos amá-lo acima de tudo, acima de todos. E aqui nessa leitura, tá? Como eu sempre falo, né, nas minhas lives, eu não sou pastora, eu confesso que vou esporadicamente à igreja, não tenho nenhuma igreja assim que eu vá, que eu frequente, mas eu arrumei aí uma forma, né, de estar sempre em comunhão com Deus, e Deus colocou no meu coração essa vontade de ler a Bíblia e de ler a Bíblia juntamente com vocês. A leitura da Bíblia não é uma leitura muito fácil, são palavras muito antigas, termos muito antigos, mas devagarinho a gente chega lá. Eu tô lendo bem de pouquinho em pouquinho, eu ainda tô no capítulo 9, né? Nós estamos aí no capítulo 9, e eu, como simples mortal, eu não sou melhor do que ninguém, não sou uma pessoa que sabe mais do que ninguém, longe de mim. O comentário que eu vou fazer aqui a respeito do que eu li, até peço aí para vocês que estão lendo junto comigo, que tem a Bíblia, que tem a possibilidade de ler aí esse capítulo em casa,
mas eu vou comentar o que Deus coloca no meu coração e o que eu entendi desse capítulo 9. É um pacto que eu vou ler aqui novamente, que é para não falar besteira. O pacto que Deus fez com Noé, né? Quando Deus resolveu aí acabar com tudo, foi porque a terra estava corrompida, havia muita maldade na terra, as pessoas estavam corrompidas, tinham deixado o amor de Deus de lado. E Deus assim ficou muito aborrecido com tudo que ele tinha criado, e ficou muito aborrecido porque as pessoas haviam se esquecido dele, e decidiu aí acabar com a humanidade. Porém, para que Deus desse continuidade lá na frente, né, fizesse uma renovação das pessoas, né, do povo, ele viu que Noé era um homem reto, justo, obediente, e escolheu Noé para fazer uma renovação aí do povo, né? Ele acabou com todo aquele povo que estava desobedecendo a ele, escolheu Noé por conta das virtudes de Noé, por conta do amor que Noé tinha por ele, né, por Deus, e salvou Noé, salvou a família de Noé, a esposa, os filhos, as noras, ordenou que Noé salvasse os animais, e Noé passou aí por dias e dias aí de tempestade, de dilúvio, e depois de um tempo, né, o dilúvio passou, restou somente Noé e sua família para que dessem continuidade aí às pessoas, né, aos habitantes da terra, juntamente com os animais. E a partir daí Deus fez um pacto, né, conhecendo o coração de Noé. Ele fez todo esse pacto que eu acabei de ler aqui com vocês. E o que a gente entende? Eu, pelo menos, entendi duas coisas aqui dessa leitura. Como vale a pena ser obediente, como vale a pena a gente procurar, né, tentar e de preferência conseguir seguir aí os mandamentos que Deus deixou pra gente. Eu sei que é difícil, nós somos pecadores, somos cheios de defeitos, mas Deus conhece o nosso coração. Se Ele sabe que a gente tem um propósito de obediência, de amor, de temor, Ele vai fazer com que a caminhada, né, da vida, a vida já tem tantas dificuldades, já tem tantos problemas aí do nosso dia a dia, então Ele vai tornando com o seu amor tudo isso mais leve. E é isso que Deus, que eu entendi, né, o propósito de Deus, que Ele cuida daquelas pessoas que obedecem, daquelas pessoas que andam, né, 24 horas ali obedecendo, temendo. Ele cuida, com certeza Ele cuida. E como vale a pena essa caminhada com Deus? Eu penso assim, quando a pessoa decide frequentar uma igreja, ela está indo à igreja para servir a Deus. Ainda não chegou o momento de eu frequentar, e de fato eu não sei nem aonde que Deus vai me direcionar para frequentar, mas eu não espero chegar esse momento, de chegar a uma igreja, Deus colocar no meu caminho assim uma igreja para eu frequentar. Eu vou seguindo lá a minha vida com comunhão com Deus do meu jeitinho, né? E até fazendo essa leitura da Bíblia aqui semanalmente. Isso me fez me sentir cada vez mais próxima do amor de Deus, né, da comunhão de Deus, porque Deus pede para que nós levemos a sua palavra e os seus ensinamentos por todo o mundo. Então eu estou
contribuindo um pouco aí com esse pedido, com essa ordem, né, com esse mandamento que Deus deixou aí pra gente. Então eu acho que é isso que vale. E eu entendo que no dia que eu passar a frequentar alguma igreja, eu vou estar indo para servir, né? Servir a Deus, não servir aí os homens, né? Não servir a vontade dos homens, mas sim a vontade de Deus. Então eu tenho certeza que se for da vontade de Deus, vai chegar um momento que eu vou encontrar um lugar para servir, né? Mas voltando aqui à leitura do capítulo 9, além de eu entender nessa leitura que como vale a pena caminhar com Deus, procurar ser uma pessoa correta, honesta, obediente, a partir do momento que a gente fala de Deus, a gente não pode cometer enganos, injustiças. E se de fato, porventura, a gente cometer, né, essas injustiças, esses enganos, esses tropeços, a gente tem que pedir perdão a Deus, pedir perdão para quem a gente errou e fazer valer aí todo esse erro, né? Porque nós somos passíveis de erros, nós não somos perfeitos, mas a gente tem que aprender a assumir que errou e a reparar aí esse erro. Então, é isso. A comunhão com Deus é maravilhosa. Deus praticamente carrega a gente no colo. E a outra coisa também que eu observei nessa leitura, Deus deixou um mandamento pra gente que diz que devemos honrar pai e mãe. O que seria honrar pai e mãe? Respeitá-los, cuidar quando preciso, quando eles precisarem da gente, não fazer nossos pais passar vergonha. E um dos filhos de Noé fez chacota do pai, porque Noé ele virou ele passou a ser tipo um agricultor, né? Ele começou a cultivar uva. E a partir daí ele descobriu o vinho. E de que forma ele descobriu o vinho? Ele descobriu o vinho bebendo o suco, aquele suco, né, do vinho. Ele foi bebendo, foi achando gostoso, foi bebendo e caiu ali no meio da sua plantação, bêbado, e ficou, né? Ele tirou a roupa, porque o álcool ele acaba fazendo a pessoa perder as estribeiras, né? E ele caiu nu ali no meio da plantação. E o que aconteceu? Um dos filhos dele encontrou ele caído nu e fez chacota dele, né? Então, a partir dali, ele não honrou, esse filho não honrou o pai. Ele riu do pai, ele chamou os irmãos para ver o pai nu, sabe? E Deus ficou muito aborrecido com esse filho de Noé por conta desse comportamento. Então, uma das coisas que eu entendi nessa leitura é que a gente não pode fazer uma coisa dessa, a gente não pode fazer os nossos pais passarem vergonha, rir dos nossos pais. E eu vou mais além, eu acho que a gente não pode ficar rindo das pessoas, quando as pessoas estão em situação assim, essas situações assim constrangedoras, né? Digamos assim, o popularmente chamar rir da desgraça dos outros, a gente não deve fazer porque a gente não sabe o dia de amanhã. E também porque isso aborrece muito a Deus. A gente não pode rir de ninguém, apontar defeito de ninguém, sabe? Isso deixa Deus muito triste. Isso faz com que Deus entenda aí que seja uma desobediência, porque Deus pede para amar uns aos outros, pede para honrar pai e mãe. E quando a gente desobedece a Deus, ele fica muito aborrecido com a gente, sabe? E se a gente continua tendo esse tipo de conduta, com certeza Deus vai largar a gente de mão e vai falar assim, ó, tipo, usando as minhas palavras,
Você quer agir dessa forma? Eu já te falei qual é a forma certa. Você quer agir dessa forma? Então, ó, lavo minhas mãos, se vira. Quando você precisar de ajuda, não conte comigo. É mais ou menos isso. Por isso que a gente tem que obedecer, a gente tem que temer e amar. Amar a Deus, respeitar e transferir aí esses mandamentos, os ensinamentos para o maior número possível de pessoas que a gente puder fazer. Por isso que ao longo de 2022, pelo menos uma vez por semana eu vou estar aqui lendo a Bíblia, falando comentando, né? Porque eu tô lendo agora juntamente com vocês. Isso tudo para mim é novidade. Claro que eu acompanho, eu leio algumas passagens soltas. Eu assisto novelas que falam as histórias bíblicas, que contam as histórias bíblicas, mas nada melhor do que a gente fazer essa leitura aqui, que isso aqui é um presente que Deus deixou pra gente. Isso aqui é um presente maravilhoso, abençoado. Tudo que a gente precisa a gente encontra aqui. E ao longo de 2022 eu vou estar aqui pelo menos uma vez por semana, tá? Fazendo essa leitura, falando do amor de Deus, da palavra de Deus, juntamente com vocês. Seria um egoísmo muito grande da minha parte ler sozinha, tá? Então Deus colocou no meu coração que eu fizesse essa leitura juntamente com vocês aí. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Toda segunda-feira eu vou fazer essa leitura, se vocês puderem tirar um tempinho. Normalmente é às 18 horas, mas hoje, por conta do feriadão, eu mudei um pouquinho o horário, tá? O feriadão acabou mexendo um pouquinho aqui na rotina da loja, então eu tô fazendo agora na parte da manhã. E é isso aí, o importante é fazer, tá? O importante é a gente ter aí a nossa comunhão com Deus, o pensamento nele 24 horas por dia, tentando aprender mais e mais. Todos os dias nós aprendemos mais e mais sobre o amor de Deus, que é simplesmente maravilhoso. É só nós sermos filhos obedientes, assim como nós somos filhos obedientes para o nosso pai e mãe, nossos pais, né, pai e mãe, a gente tem que ser também, principalmente, obediente para o nosso Pai maior, que é Deus. E Ele nos ama, Ele tem tudo do bom e do melhor para nos oferecer, basta sermos merecedores. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Gratidão a Deus por mais essa live, gratidão a Deus por mais esse encontro. Obrigada aí pela presença de todos vocês. Lembrando que eu tô de segunda a quinta aqui no Instagram, tá bom? E um início de semana maravilhoso, uma semana abençoada aí para todos vocês. E vamos que vamos.